Em agosto de 1949, dois dos submarinos americanos do tipo experimental mais moderno, o Cochino e o Tusk, realizavam uma manobra de inverno no traiçoeiro mar da Groenlândia, a 640 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. Os dois submarinos navegavam a pequena profundidade, servindo-se de snorkels. A 25 de agosto, encontraram um temporal polar com fortes ventos e grandes ondas. Os dois submarinos estavam mais ou menos a 3,5 km de distância entre si, quando o Cochino sofreu uma avaria nas baterias, o que resultou na geração de hidrogênio, um gás muito perigoso quando confinado. Durante 14 horas, as tripulações geladas iniciaram um combate às explosões, ao incêndio e ao vendaval. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. A narrativa do que foram essas horas de heroísmo e drama, de fatos que foram reunidos pelo capitão de fragata William J. Lederer na Marinha dos Estados Unidos, que interrogou os sobreviventes logo após o desembarque na base de submarinos de New London, Connecticut. Oito e 1 da manhã. Em toda a extensão do submarino, os alto-falantes romperam ecoando o aviso que era o mais temido por todos: um vazamento de hidrogênio. A lâmpada de aviso aos fumantes soou. Os marujos apavorados apagaram logo seus cigarros. Um sargento mergulhou seu cachimbo em sua xícara de café. O comandante Rafael Benítez nem teve tempo de transmitir uma nova ordem e um grande abalo se fez ouvir, fazendo tremer as paredes. Alguns homens correram para a estação de controle gritando "Fogo, fogo!" e uma fumaça pesada entrava em rolos espiralados, enquanto Benítez, tossindo, dizia ao oficial de mergulho, o tenente Clifford, para subir imediatamente à superfície e que desse o sinal ao submarino Tusk que tinham fogo a bordo e que estavam emergindo. 8:03. O Cochino disparou para cima como um golfinho e ficou à superfície balançando e bufando. Benítez abriu a escotilha e subiu para a área externa. As ondas frias vinham se desfazer sobre o submarino, encharcando o oficial até os ossos. Enquanto ele espiava o oceano em busca do Tusk, seus dentes batiam de frio. O nevoeiro e a forte chuva dificultavam a visão. A água gelada que caía do céu e as borrifadas do mar agitado eram como alfinetadas no rosto e o obrigavam a cerrar os olhos. Pelo alto-falante da rede de comunicações internas, trovejou a voz grave do capitão de corveta Richard Wright, dizendo que o incêndio era na bateria de ré, um curto-circuito. A fumaça e o calor expulsaram todo mundo do compartimento e usaram os extintores de CO2. Em seguida, ele se dirigiu para a praça de máquinas. O pior cenário possível ao submarino estava acontecendo, e ainda havia o risco de outra explosão de um instante para o outro. No momento em que o Tusk emergiu do nevoeiro como um navio fantasma, o tenente Clifford colocava a cabeça para fora da escotilha e gritava ao comandante que uma porção de homens estava perdendo os sentidos. Benítez ordenou que mandassem todos para o convés. O tenente Clifford, meio sem jeito, indicou com os olhos o convés, que tinha capacidade para umas 7 pessoas, e disse: "Há 60 homens lá embaixo, meu comandante." Benítez gritou para que, independente disso, mandasse todos os homens para cima imediatamente, e, dirigindo-se para o sinaleiro-chefe Strauss, que também estava na ponte, disse para que ficasse a postos para amarrá-los no primeiro convés e que não esquecesse de levar uma corda consigo antes de ir lá para fora. 8 homens foram então para cima e empilhados num canto do convés. Os amarraram inconscientes
e as ondas passavam por cima deles, fazendo com que se agitassem e gemessem. O enfermeiro-chefe, Hubert Eason, começou a aplicar neles respiração artificial. À medida que os outros marujos saíram pela escotilha, Benítez notou que a maioria deles estava com poucas roupas, estava muito frio e foram tirados de suas camas no susto. Mal tiveram tempo de se vestir. O comandante lamentava ter de mandá-los assim para o frio do convés, mas não havia outro remédio. Era o único lugar que poderia colocá-los e assim tentar salvar as suas vidas. Poderiam, desse modo, suportar algumas horas antes de começarem a sofrer os efeitos da exposição ao frio, ao passo que, se ficassem dentro do submarino no bojo, estariam mortos dentro de alguns minutos. 2 tripulantes ajudaram o sinaleiro-chefe, Joseph T. Strauss, a esticar o cabo enquanto ele ia abrindo o caminho da ponte para o convés. Tudo balançava muito no meio das ondas. Uma fila de homens, um de cada vez, tensos e tremendo de frio, os tornozelos imersos na água, enquanto Strauss ia amarrando um por um na superestrutura. De momento em momento, o oceano jogava por cima deles uma onda enfurecida. À medida que os tripulantes iam subindo para o ar livre, dava para perceber que alguns deles estavam com contusões e sangramentos, devido aos impactos sofridos no interior do submarino. Benítez escolheu alguns que estavam melhor de saúde para ajudarem no passadiço, um sinaleiro para falar ao telefone e alguns oficiais e graduados de mais experiência. Organizaram turnos para atender ao cabo Strauss e substituir Eason nas manobras de respiração artificial. Todos os acidentados foram recuperando a consciência, menos um deles. 13 homens estavam agora apinhados na ponte e 47 amarrados do lado de fora do submarino. 8h36. O submarino foi de repente sacudido de convulsões de ponta a ponta, como se uma mina tivesse acabado de explodir debaixo dele. Pelo solavanco, Benítez podia dizer que uma explosão havia dilacerado o interior de sua unidade, que havia custado em torno de 7 milhões de dólares. Ainda, com a esperança de que o casco não houvesse arrebentado, apalpou o bolso para verificar se a faca que carregava estava lá, caso fosse necessário cortar a corda para soltar os tripulantes agora amarrados ao convés. O marinheiro que estava ao telefone disse, alarmado ao comandante Benítez, que a explosão havia sido na ré e que 5 homens estavam bastante feridos. Embaixo, o eletricista ajudante Oscar Martinez manobrava desesperadamente o quadro de controle da navegação, tentando localizar os curtos-circuitos, causadores do desastre. Desligou todos os circuitos da ré, mas os instrumentos de medidas continuavam a revelar a existência de outros curtos-circuitos. Viu então, pelos amperímetros, que a enorme bateria 3 estava descarregando energia para a bateria 4 e provocando assim a produção de hidrogênio. Correndo para o capitão de corveta Wright, que estava na praça de máquinas à frente, gritou que era preciso cortar as ligações no compartimento das baterias. Martinez já estava vestindo o equipamento quando o capitão Wright pediu que passasse para ele, e Martinez hesitou, dizendo ao capitão que ele não chegaria lá com vida. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Wright arrancou-lhe das mãos o aparelho, aplicou a máscara ao rosto e pulou para a porta. Logo em seguida, recuou com um salto. O metal escaldante da alavanca de ação rápida queimou as suas mãos, mesmo através das grossas luvas. Do compartimento das baterias veio um estrondo abafado. Agarrando o fecho com ambas as mãos, Wright, apesar de todo queimado, deu um puxão violento na alavanca. A porta se escancarou e ele recuou, impulsionado pelo jato de gás, pelas fagulhas e rolos de fumaça negra que golfavam de dentro. O foco de sua lâmpada de bolso penetrava como um punhal de luz meio metro na densa fumaça.
Estendendo as mãos para frente, avançou pé ante pé até os interruptores. Viu de repente um grande clarão e teve a sensação de haver recebido uma violenta martelada. Línguas de hidrogênio explodiram e queimaram toda a roupa do seu corpo, só deixando os sapatos. Com a região dianteira do tronco quase toda queimada, as mãos sem pele, ele se arrastou dali para fora com muito custo. No meio de dores insuportáveis, fechou a porta do compartimento das baterias, empurrando centímetro a centímetro. As explosões dos motores cobriram com seu barulho ensurdecedor o crepitar e assoviar das labaredas. O hidrogênio explosivo infiltrava-se na mistura combustível e os motores a diesel funcionavam descontroladamente. Um excesso de velocidade podia provocar, de um momento para o outro, a sua desintegração. Os maquinistas William Payne e George Fedon, ambos seriamente queimados, puxaram rapidamente as alavancas para interromper o suprimento do combustível. Ouvindo o que falavam lá embaixo, o comandante Benítez fez um balanço da situação. 2 dos compartimentos estavam sendo devorados pelas chamas. Na bateria de ré, continuavam a ser gerados hidrogênio e gases nocivos. Sem energia, o cochino boiava como um peixe morto, espancado à torto e à direito pelo vento e pelas ondas. Na praça de torpedos da ré, estavam prestando os primeiros socorros a 5 homens que estavam seriamente feridos. Os médicos improvisados, quando viram que a vaselina tinha acabado, passaram a umectar as queimaduras com a graxa dos rolamentos. O capitão de corveta Wright estava em risco de morrer de um momento para o outro. Mais 13 homens que estavam isolados lá embaixo se queixavam de dores de cabeça. Um pouco de gás tóxico infiltrou a ré. No convés, entretanto, todos os tripulantes que haviam sido levados inconscientes e amarrados para se recuperarem já estavam acordados. Benítez, porém, olhando para aqueles 47 homens ainda amarrados ao convés, que se encolhiam cada vez que uma grande onda se aproximava, pensava quanto tempo ainda poderiam aguentar isso. 11h21. O comandante do Tusk, Robert Worthington, estava tentando pôr o submarino lado a lado com o cochino, mas a violência do vento e do mar o impediam de fazer isso. Depois de várias tentativas, finalmente conseguiu disparar para o bordo do cochino uma corda amarrada a um bote de borracha, carregado de remédios. Os tripulantes do cochino, puxando o cabo, conseguiram rebocar o bote por uns 200 metros no meio das violentas ondas. O rádio do cochino deixou de funcionar e o comandante Benítez perguntou ao guarda-marinha John Shelton se ele achava que seria capaz de chegar até o Tusk usando aquele bote que veio com a corda e que, de qualquer forma, deveriam comunicar a eles o que estava acontecendo por via das dúvidas. John respondeu que acreditava que sim, pelo menos poderiam tentar. Roberto Filo, um técnico civil de eletrônica, disse que certamente John Shelton precisaria de ajuda e que gostaria de o acompanhar. Muito bem, então, isso foi decidido e fariam a tentativa. Shelton e Filo encheram de ar os seus coletes salva-vidas e pularam do convés para o mar, empurrando o bote para frente. O bote logo virou e os 2 homens mergulharam, mas os coletes trouxeram logo para a superfície e eles se agarraram à correia do fundo do bote. O cabo que prendia o bote ao Tusk estava firme e lá foram, avançando lentamente. Em mais ou menos 5 minutos chegaram ao Tusk. O marinheiro Norman H. Walker desceu ao mar frio e passou uma corda em torno da cintura de Filo. Nisso, uma grande onda arrebentou sobre eles, arremessando Filo contra o casco do submarino, e ele ficou desacordado. Shelton foi também arremessado cerca de 100 metros de distância. Por sorte, conseguiu voltar e agarrar-se ao bote.
Os dois, então, depois desse susto, foram içados para bordo do Tusk. Havia ali alguns homens, dentre eles o farmacêutico ajudante que imediatamente prestou os primeiros socorros a Philo. 11h30. O comandante Worthington abraçou Shelton quando ele chegou ao passadiço do Tusk. Por um triz você não chegava aqui, hein, marinheiro? Shelton chegou a sorrir por um instante e depois seu semblante se fechou quando começou a descrever em tristes cores a situação que estava se passando a bordo do cochino. Ele mal havia terminado o relato quando o sinaleiro-chefe gritou para que se atentassem ao castelo da proa. Uma onda imensa arrebentou sobre o convés, atirando os homens de encontro ao cabo onde estavam presos. Mal tinham terminado de se levantar quando veio uma segunda enorme onda, dessa vez muito mais forte. Varreu para o mar 12 homens e seus equipamentos, inclusive Philo, que ainda estava inconsciente. O comandante então gritava nos alto-falantes: "Homem ao mar! Homem ao mar!" E já foi ordenando que os homens na praça de manobras iniciassem as ações para velocidade de emergência. A grande distância, no mar branco de espumas, viu que seus homens estavam todos de mãos dadas em círculo, assim se mantinham juntos. Philo, porém, que estava desmaiado, já tinha sumido nas ondas. O comandante Worthington já estava na primeira tentativa de aproximação, percebeu que aqueles homens não conseguiriam se aguentar por muito mais tempo de mãos dadas. Arrastavam uns aos outros para o fundo e, de fato, não demorou muito para que o vento e o mar os dispersassem. O Tusk conseguiu se aproximar de um deles e, quando estavam o puxando para o bordo, o sinaleiro anunciou que o cochino estava mandando uma mensagem pelo semáforo que dizia: "Talvez sejamos obrigados a abandonar o navio." O comandante do Tusk disse que ele sinalizasse que recebeu a mensagem e, enquanto isso, estava resolvido a salvar o maior número possível de seus tripulantes que tinham sido arrebatados pela onda, e durante 2 horas manobrou freneticamente o submarino e ainda conseguiu socorrer 5 deles. Depois, deu então a ordem para se aproximarem do cochino. 1h50 da tarde. Ao ver que o Tusk estava se distanciando debaixo da chuva, ninguém que estava a bordo do cochino sabia que ele estava nesse momento tentando socorrer os seus próprios tripulantes, que haviam caído ao mar. O capitão Benítez, dando de ombros, imaginava: vamos ter que aguentar conforme pudermos, e também pensava o que poderia fazer o Tusk. O cochino estava parado, inativo. Parte de sua tripulação estava amarrada à estrutura. Seus rostos já estavam azuis com o frio, plácidos, já nem se encolhiam mais quando as ondas geladas se chocavam no convés. Benítez virou-se para o torpedista-chefe Woodward e disse que trouxesse todos os homens dali para cima com eles. O torpedista, assustado, repetiu o comando, na dúvida, e o comandante confirmou: "Sim, senhor, vamos encaixar todos aqui em cima." E assim meteram 47 homens num espaço que cabia 7. Aquele grandão nesse espaço, ali, no canto. O outro menor num lugarzinho, no pé, naquele canto ali. E assim foram apertando como puderam. E o capitão ainda tinha que arrumar mais 20 rapazes em cima desses. O capitão Benítez tirou suas próprias vestimentas e entregou aos homens que mais tremiam de frio. Em sua cabeça ele pensava: eu é que não posso mostrar que tenho frio. Quis até obrigar seus dentes a não baterem como castanholas e também que os joelhos não tremessem, mas por fim chegou à conclusão que não seria possível. De súbito, veio do extremo da ré um barulho dos motores a diesel, espirrando e tossindo para entrar em marcha. O telefonista avisou ao comandante que da praça de motores de ré, os eletricistas conseguiram ligar a força de reserva. O rosto gelado de frio do comandante Benítez suavizou a expressão preocupada num leve sorriso. Era como se o submarino voltasse à vida.
Agora ele poderia rumar para a Terra, que estava a mais ou menos 320 quilômetros de distância. Nesse momento, uma grande algazarra foi ouvida entre os tripulantes. Lá vem o Tusk, lá vem o Tusk, e lá vinha ele, efetivamente, mais parecendo um palito de fósforo queimado e negro, flutuando no mar de leite espumoso. Os tripulantes no passadiço comemoravam e faziam piadas. 3:28. Os dois submarinos, com o Tusk indo na dianteira, rumaram para a terra mais próxima. Durante 5 horas, o desmantelado cochino foi se arrastando mar afora, lutando para manter a velocidade. Ele não tinha forças de movimento para fazer funcionar os lemes. Robert Davis, marinheiro torpedista, viu-se obrigado a manobrar o controle dos lemes com as próprias mãos. Para isso, usava uma chave de boca. Benítez continuava a receber informações do que ia por baixo do bojo no submarino. Os tripulantes nos compartimentos queixavam-se de dores de cabeça e náuseas devido ao cansaço e à fumaça que tinham inalado. O capitão Benítez estava confiante que de qualquer jeito conseguiriam manter o submarino em marcha. O telefonista descreveu o modo como o capitão de corveta Wright, mesmo moribundo, estava cantando em coro com os maquinistas. Ele nem sequer aguentava cantar a melodia direito, mas animava os outros, que quando viram aquele homem, semi-morto, ainda tentando dar ânimo a eles, também não perdiam a fé. Agora, parecia que estava tudo bem, afinal, o Tusk tinha vindo em socorro do cochino e eles estavam se dirigindo à terra, e o final feliz, mesmo que com algumas baixas, estava próximo de acontecer. Só que não. Os eventos infelizes deste dia trágico ainda chegariam ao seu ápice. E é isso que eu vou contar para vocês agora. Mas antes de continuar, preciso dar aquela pausa para dizer a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva e ative o sininho. Assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui. Toda terça tem história nova, onde viajamos em diversas épocas e situações diversas. Comente se você já conhecia essa história de hoje e o que você está achando sobre ela. Compartilhe também com alguém que você acha que vai gostar do meu trabalho. Assim a gente alcança mais gente e faz com que o canal cresça. Agora, vamos voltar para os momentos de tensão dentro destes dois submarinos que pareciam não ter fim. 8:39 da noite. Benítez sentiu o cochino estremecer novamente debaixo dos seus pés, e desta vez a explosão não foi abafada e nem contida dentro do submarino. Suspeitou que dessa vez o casco tivesse se rompido. Do mastro do snorkel jorrou uma espiralada coluna de fumaça. O telefonista anunciou ao comandante que a praça de motores da ré havia pegado fogo e que estava cheia de gases, mas que todos que estavam lá já tinham abandonado. O comandante então ordenou que todos os tripulantes fossem para cima e que o sinaleiro transmitisse para o Tusk que precisavam de socorro imediato. Benítez, olhando na direção da ré, viu que a popa do submarino estava afundada na água a cerca de uns 30 centímetros, e as águas já começavam a percorrer o convés por cima da escotilha da Praça dos Torpedos. Essa era a única saída por onde os homens que ainda estavam no interior poderiam escapar. Neste mesmo tempo, o Tusk fez uma curva para se aproximar por este bordo da proa, que significa do lado direito da frente do submarino. E assim, a distância entre os dois foi diminuindo aos poucos. Nesse ponto, todo o cuidado era necessário, porque um erro no meio daquelas ondas enormes poderia fazer os dois submarinos se chocarem, e assim o perigo era que afundassem os dois. Enquanto iam se aproximando, Benítez observava tudo com ansiedade e viu que seus homens já tinham começado a sair pela escotilha. 9:55, na praça de torpedos da ré, restavam agora somente 2 homens, o capitão de corveta Wright e o médico Eason. A água jogava com ruído agora de um lado para o outro.
O efeito calmante da morfina ainda se fazia sentir em Wright, que repousava tranquilo, quando por entre os olhos semicerrados ele viu que os tripulantes começaram a subir as escadas e por fim ouviu Eason dizer que agora era a vez deles. Wright olhou para o seu próprio corpo todo queimado, as feridas de queimadura em carne viva haviam se solidificado formando uma crosta. Vagarosamente colocou as pernas para fora da esteira onde estava deitado, uma perna de cada vez, e com os braços levantados, que também estavam muito queimados, para evitar que tocasse em algo. Eason o guiou em direção à escada, procurando ampará-lo pelos pontos menos queimados do corpo. Nessa curta travessia do compartimento, já era possível perceber que a água já havia subido visivelmente dentro do recinto. De pé, junto da escada, o capitão de corbeta Wright sabia perfeitamente que ninguém poderia carregá-lo dali para cima. Sabia também que não poderia subir sozinho. Tinha os músculos das mãos e das pernas todos queimados e não podia erguer um pé até o primeiro degrau. Quanto mais ser içado 90 quilos de carne dolorida até o alto da escada para chegar ao convés. Alguém no topo da escada, pela escotilha, gritava: "Depressa, Sr. Wright, não há tempo a perder!" Mas ele pensava: "Eu estou impedindo que Eason se salve." Ergueu os olhos e viu um pequeno retalhinho de céu cinzento lá em cima, muito lá em cima, que brilhava através da escotilha. E nesse breve espaço de tempo, ele se apegou à fé na qual acreditava e orou mentalmente: "Meu Deus, eu quero sair daqui, e Eason também. Senhor, dai-me forças para subir essa escada." E nisso, como que por milagre, Wright se sentiu levado, escada acima, mal tocando os degraus com as mãos e com os pés. Quando estava a meio caminho, Eason lhe deu um empurrão e quando ele botou a cabeça para fora da escotilha, um marujo, que já esperava a postos, acabou de puxá-lo para cima. Nesse momento, o Tusk e o Cochino, balançando e quase esbarrando focinho com focinho, estavam somente a poucos centímetros um do outro, ligados por cabos. Uma estreita prancha escorregadia era a única via de salvação para os tripulantes, e se um homem perdesse o pé ao atravessar, acabaria sendo esmagado entre os dois cascos de aço. Uma voz soou dizendo: "Lá vem o capitão Sr. Wright." De imediato, todos os olhares se voltaram para a ré e viram o capitão de corveta que penosamente se arrastava para frente, fazendo caretas de dor e agarrando-se ao cabo com as mãos doloridas, como se o cabo fosse de arame farpado, até que finalmente ficou diante dos tripulantes. Ergueu com esforço os lábios e os tripulantes compreenderam que aquele homem, de mãos em carne viva, a quem o fogo havia levado o cabelo e ele todo era uma enorme massa ferida, de bolhas e vergões, ainda tentava sorrir. Assim, todos se acalmaram e disseram para ele palavras de ânimo. Wright encaminhou-se então para a prancha oscilante, cambaleou sobre ela e começou a atravessar. Uma onda ergueu os braços quando ele ia no meio do caminho, mas atirando-se para a frente ele conseguiu transpor o último trecho. Alguns homens estenderam os braços para ampará-lo, mas ele gritava para que não tocassem as suas mãos. Titubeou um pouco e em seguida continuou avançando. Os outros homens, seguindo o exemplo de Wright, começaram a atravessar um a um a prancha oscilante. O Cochino estava agora bem mais inclinado e com a popa quase submersa. Com exceção do comandante Benítez, toda a tripulação já estava a salvo. A prancha oscilou mais um pouco e já havia um marinheiro de machado a punho a bordo do Tusk para cortar os cabos de amarração esticados ao máximo. O Cochino já estava indo a pique e era agora ou nunca. Numa manobra arriscada, aproximaram ainda mais alguns centímetros os dois submarinos e de súbito, durante um instante, a prancha ficou firme. Todos que estavam a bordo do Tusk observavam com ansiedade a operação.
Um momento com a respiração suspensa, gritaram a uma só voz ao comandante Benítez: "Agora!" Benítez lançou-se a correr e no exato momento em que pisou no convés do Tusk, a prancha caiu entre os dois submarinos. Foi por muito pouco. A proa do cochino então ergueu-se para o ar e o submarino deslizou sob as ondas para dar o seu último mergulho. No dia seguinte, o Tusk chegou a Hammerfest, na Noruega, e, após um período de repouso e hospitalização, ambas as tripulações voltaram, dentro dele mesmo, para a base de submarinos de New London, Connecticut, nos Estados Unidos, onde o capitão de corveta Wright e os outros feridos se recuperaram satisfatoriamente. Em seus relatórios do acidente, os dois comandantes, Worthington e Benítez, deram todo o crédito aos homens de suas tripulações, cujo heroísmo e devoção ao dever os impressionaram muito. Benítez finalizou o seu relatório dizendo o seguinte: "Sem dúvida, outros tripulantes houveram, sem nem serem notados, que praticaram feitos dignos de menção especial. Sua recompensa, se é que eles sentem que merecem, irão encontrá-las em seu próprio coração, que lhes dirá que quando o dever os chamou, eles não falharam ao seu cumprimento." E aqui chegamos ao fim de mais uma história bonita, de muita coragem e que me deixou bastante emocionada. Essa história faz parte dos mais de 50 relatos que eu faço a adaptação, a ambientação e trago para vocês uma por semana. Toda terça-feira tem vídeo novo. Essas histórias foram publicadas pela revista Reader's Digest e logo após reunidas neste livro, Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. É um livro de 1965 e cada história é de um autor diferente. Eu vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre William J. Lederer, que é o autor de Milagre sob o Mar Ártico, e também as demais informações sobre o livro. Eu espero que vocês tenham gostado, uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.